Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, cada um especialmente, individualmente. Como é que Deus abençoa, bispo? Como é que a gente é abençoado? A gente é abençoado quando Deus revela a sua vontade para nós. Então, por exemplo, quando Deus revelou a sua vontade para mim, eu fui abençoado. E isso acontece não só comigo ou com os meus colegas, pastores, não. Isso acontece com todos, individualmente, mas todos que ouvem a sua santa palavra. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você só tem duas reações. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, então é uma revelação para você. É uma revelação pessoal, individual. Então você é abençoado. Se você não crê, o que se pode fazer? Nada. A palavra de Deus é Deus em espírito. É a fé viva. É a certeza, a convicção, o Espírito de Deus em forma de palavra que entra dentro da gente e faz dar vida. Essa é a bênção das bênçãos. Isso é muito glorioso. Isso é magnífico. Isso é grande demais. Poxa, que Deus, então, abençoe você, minha amiga e meu amigo, com a palavra dele. Porque a palavra dele, que é espírito e verdade, quando penetra dentro da gente e a gente aceita, é como a terra. Sabe? Se você pega uma semente e coloca na terra, se a terra aceita aquela semente, ela vai dar fruto, ela vai multiplicar, aquela semente vai dar muitos frutos. Agora, se aquela terra não é terra, é areia, então a semente vai morrer ali e acabou. Então eu espero, eu creio que quando uma pessoa se predispõe a ouvir a palavra de Deus com sede, com fome, ela vai à fonte com força para ouvir e receber a palavra de Deus, então ela é a terra adubada, a terra preparada para que a semente divina, que é o Espírito de Deus, venha cair e gerar nela uma vida nova. Que isso aconteça com você. E veja bem, quando nós tratamos de fé, a fé não tem nada a ver com sentimento, porque a fé é espírito. Você não tem que sentir, mas as atitudes que nós tomamos por causa da fé que recebemos de Deus, que do Espírito Santo vem, então nós tomamos atitudes. E essas atitudes fazem-nos tomar posse das bênçãos de Deus, que são as suas promessas. Deixa eu explicar isso melhor num exemplo. Jesus entrou lá em Cafarnaum
diz o texto sagrado, a cidade de Cafarnaum. E ela é bem juntinho lá do Mar da Galileia. E ele entrou numa casa. Ele entrou numa casa e para quê? Para pregar, anunciar a palavra. Diz aqui o texto que logo se ajuntaram tantos naquela casa que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Era uma montoeira de gente. Nem ainda junto à porta da casa cabiam. E diz o texto que Jesus anunciava-lhes a palavra. Hoje, Jesus faz isso através dos seus servos. E, neste momento, nós estamos anunciando a palavra. Todo dia aqui, nesta live, nós anunciamos a palavra de Deus. Não é o meu pensamento, minha filosofia, a teologia, nada disso. Não é a religião, não é a igreja. É a palavra de Deus que, se cair numa boa terra, vai gerar frutos para toda a eternidade. Então, Jesus anunciava-lhes a palavra dentro da casa. Então, tinha uma multidão na porta. Você imagina como devia estar lá dentro da casa. Uma muvuca enorme. E aí, diz o texto, vieram ter com Jesus conduzindo um paralítico, trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, quer dizer, a multidão não foi empecilho. A multidão não foi empecilho, porque eles descobriram o telhado, destelharam a casa onde Jesus estava e fazendo um buraco. Olha só, esses detalhezinhos mostram o tipo de fé que a pessoa tem. Você tem que entender que a fé, ela sempre vai encontrar obstáculos, dificuldades. É a chuva, é o tempo, é o frio, é a nevasca, enfim, qualquer tipo de problema que impede a pessoa de chegar-se a Deus ou ao próprio Senhor Jesus, ou para ouvir a palavra de Deus, é um obstáculo para neutralizar a fé daquela pessoa. Então, aqueles 4 homens tiveram um grande trabalho para carregar o paralítico, porque se hoje o paralítico não fica curado, imagine naquela altura. Então, eles, quando viram que Jesus estava dentro daquela casa e não podiam chegar até ele, eles subiram no telhado, tiraram as telhas. Isso é arrojado, isso é coragem, isso se chama fé. Isso se chama fé, fé pura, pura. Então diz que, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico até onde Jesus estava. E diz aqui, isso é muito legal, você tem que ler a Bíblia assim. Você pode ler isso em Marcos capítulo 2 e versículo... Capítulo 2. Capítulo 2 fala direitinho aqui o que aconteceu. Capítulo 2 de Marcos, Evangelho de Marcos. Então diz assim, no versículo 5, olha só o detalhe,
Os detalhes nós estamos falando para vocês. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver mais detalhes. Porque o Espírito Santo vai mostrar. E o detalhe é esse, no versículo 5. E Jesus, qual foi a reação de Jesus quando viu destelharem a casa, ou ali o local onde ele estava, e desceu o paralítico em cordas por cima? Diz o texto que, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, aleluia. Você sabe como é que eu leio a Bíblia? Eu leio assim. Eu gosto de ler a Bíblia sossegado, sem conversa, sem blá, blá, blá do meu lado. Gosto de ler a Bíblia e raciocinar no que eu estou lendo. E eu leio aqui que Jesus, vendo a fé deles, quer dizer, a fé dos 5 homens, tanto os que carregavam quanto a fé do próprio paralítico, vendo a fé deles, como é que a gente pode ver? Como é que Deus pode ver a fé? Fé é abstrato, é uma coisa abstrata. Você vê a fé, fisicamente você vê a fé. Não vê, porque é uma coisa assim, é espírito. A fé é espírito. Jesus não sentiu a fé. Diz o texto que ele viu, vendo a fé deles. Eu me transporto, quando eu leio a Bíblia sozinho, eu imagino, né, para aqueles momentos. E você também pode fazer isso. Quando você lê a Bíblia, você medita. Meditar é você se transportar na sua mente, no seu espírito, na sua cabeça, se imaginar no meio daquela multidão, por exemplo. Então, eu me imagino no meio daquela multidão. Você também pode imaginar. Quer dizer, quando a gente usa a inteligência e a fé da imaginação, a gente se transporta para o passado, para o presente e para o futuro. A gente viaja. A gente viaja para onde a gente quiser. Você sabia disso? Sem sair do lugar. Sem sair do lugar, porque você imagina-se naquele lugar. Então eu posso, na minha imaginação, ver com os meus olhos da fé, os olhos espirituais. Eu posso ver aquela multidão ali, querendo entrar para ver Jesus, e não podendo, porque era muita gente. Então eles subiram no telhado, destelharam e levaram o paralítico até a presença do Senhor Jesus. Diz o texto que, e não podendo aproximar-se de Jesus, olha só, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mas o paralítico não pediu perdão. Nem os que levavam o paralítico pediram perdão. Mas, para que aquele paralítico pudesse ser curado,
ele precisava ser perdoado. Mas para ser perdoado, ele precisava manifestar a fé. Foi o que eles estavam fazendo. Eles materializaram a fé que carregavam dentro de si. Foi isso que Ana fez. Ana passou por cima dos religiosos, da religião, dos protocolos religiosos e foi direto para o altar. Então, neste domingo, amiga e amigo, vá como criança, vá como uma criança pura, simples, sem nhenhenhê, sem ficar esperando por fulano, beltrano, cicrano. Vá você. Passa por cima de tudo. Faça aquilo que a sua fé manda você fazer. Porque essa fé, tanto do paralítico quanto dos seus colegas, os 4 que o carregavam, estava sendo vista por Jesus. Só pelo fato deles tomarem aquelas atitudes, especialmente de, eu não posso falar com ele, não dá para chegar até ele. Está cheia, a casa está superlotada. E você sabe, às vezes na Igreja Universal, a igreja está tão lotada que não dá para você chegar nem no altar de tanta gente. Nós tivemos já reuniões superlotadas. E realmente é difícil. Mas aqueles homens subiram no telhado, destelharam a casa e desceram o paralítico. Quer dizer, aquele empecilho de não poder chegar até fisicamente de Jesus não foi empecilho, eles passaram por cima. Eles passaram por cima. Eles foram lá em cima do telhado, tiraram o telhado e desceram ali onde estava Jesus. Quer dizer, diz o texto que Jesus viu-lhes a fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Deus viu a fé de Ana. Uma fé pura. Uma fé que não precisa ser grande. A fé não precisa ter tamanho. A fé só precisa ser pura, limpa. A fé não precisa ser santa para a pessoa chegar e ser alcançada, não. Ela precisa ser pura. É aquela certeza. A fé é uma convicção pessoal. Eu estou falando assim para prepará-lo para chegar domingo, neste domingo, diante de Deus e colocar a sua maior dor, o seu maior problema. Não é para pedir picuinha, não, mixaria, não. É para pedir aquilo que realmente só a fé é capaz de trazer. A fé viva no Deus vivo. Entendeu, amiga e amigo? Deus é grande. Deus é grande, grande, é infinitamente grande. A gente não tem capacidade de imaginar a grandeza de Deus. A gente, quando vê os céus, quando assiste, esses vídeos maravilhosos que falam das estrelas, fala de tudo que Deus criou, isso é extraordinário. É extraordinário. Essa série de Jó, que estamos aí colocando à disposição, seja no Univer, na Record, eu não sei que capítulo está, eu só sei dizer o seguinte: você vê a grandeza de Deus. Pois bem, essa é a fé que Deus quer e requer de cada um de nós. Não precisa ser uma grande fé,
Porque fé não tem tamanho. Ela pode ser como um grão de mostarda. Isso é muito bacana. Isso é demais. Dá licença aqui, isso é muito forte. Minha amiga, meu amigo, graças a Deus. Graças a Deus pelo privilégio que a gente tem de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, de mostrar a palavra de Deus. Porque onde quer que essa palavra chegue, se a terra for boa, a terra não precisa ser perfeita, santinha, purinha, adubada, sem capim. Não. A terra pode ser a terra que for, pode ser até lama, que são os pecados. A pessoa pode estar enlameada no pecado. Ela pode estar perdida nos seus pecados. Mas se ela dá atenção à palavra de Deus, a palavra de Deus vai descer, vai fazer morada ali naquele barro, naquele lodo, e vai nascer, e vai brotar, e vai crescer. É isso que nós temos visto nos pântanos desse mundo. Talvez você seja uma das sementes que brotou num pântano, como eu posso falar por mim. Eu, cheio de pecados, de achismos, de orgulho, temperamento difícil, cheio de mim mesmo e vazio de Deus. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi Jesus, a voz de Deus. Eu ouvi o Espírito Santo e eu aceitei essa palavra. E eu abracei essa palavra. E eu criei nesta palavra. Eu não só acreditei, mas eu me entreguei. Como, da mesma forma, quando nós nos casamos, quando eu tinha tido vários relacionamentos, mas quando eu vi a Esther, eu abracei, eu criei nela, ela creu em mim. Então nós nos entregamos, nos casamos. E nasceram os filhos. E nasceu a filha maior, a Igreja Universal do Reino de Deus. Amiga e amigo, Deus quer fazer gerar em você uma vida nova. E quando, ainda que você venha para buscar apenas os seus favores, o milagre, como foi o caso do paralítico, ele perdoa os seus pecados, ele aceita você. Quando você aceita a palavra dele, ele aceita você. É isso aí. Só porque aqueles homens, 5 homens, cheios de pecados, vieram até ele, ele disse, filho, ainda chamou de filho, o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Pronto, acabou. Acabou. Isso é muito forte, isso é glorioso. E em seguida ele manda que ele se levanta, tome o leito e vá para a casa dele. Quer dizer, Deus é tão grande, tão misericordioso,
tão compassivo, que Ele está sempre pronto para fazer coisas extraordinárias, magníficas na vida daqueles que se aproximam dele. Não precisa merecer. O que precisa é enfrentar as dificuldades para chegar até ele. E, de repente, este domingo agora, tiver muitos problemas para você chegar na igreja, você tem que andar muitos quilômetros, ou você vai encontrar dificuldade com a chuva, com isso, com aquilo, vá assim mesmo. Vá com sede para ouvir essa voz de Jesus. Filha, filho, os teus pecados estão perdoados. Vai arrebentar. Você vai arrebentar. Você sabia? Ninguém acredita em você. É o que aconteceu comigo. Eu também ninguém acreditava. Mas alguém acreditou. Esse alguém está dentro de mim, está falando com você agora. Vinde, todos os que estáis cansados, vinde a mim, todos os que estão excluídos, cansados, sobrecarregados, doentes, enfermos, cheios de pecados, cheios de sujeira, não importa o que você fez, deixou de fazer, desde o momento em que você vem até a mim. Porque quando você se aproxima, quando você dá um passo na direção do Senhor Jesus, Ele vem correndo para te abraçar. Um passo só na direção dele, Ele vem correndo para te abraçar. Então, seja o que for, aconteça o que acontecer, para tentar impedi-la chegar até onde Jesus estará aguardando por você. Vá fundo. Você vai ver que Ele é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser, nem a maneira dele trabalhar. Todos, vinde todos os cansados, sobrecarregados, cheios de pecados, prostituição, qualquer que seja o seu pecado, o seu fardo, qualquer que seja a sua lama, venha, do jeito que você estiver. Porque quando você vir, ele vai ver a sua fé. Jesus vai ver o que ninguém pode ver, a sua fé. Jesus vai ver o que ninguém pode ver em você. Ninguém viu a minha fé, mas Jesus viu. Vendo-lhes a fé, ou seja, vendo a fé deles. Só isso. Você vê que a fé não é emoção, sentimento, chororô, nada disso. Fé é ação, é atitude. Fé é aquela atitude arrojada, corajosa, mesmo que ninguém acredite em você, mas quando a fé está aí dentro, ninguém pode lhe parar, porque Deus é quem está te chamando. A voz da fé é a voz de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos. Aí ele já abriu, com certeza. Só pelo fato de você estar aqui assistindo esta live, isso mostra que você está buscando. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.